No processo de recomeçar a minha vida, teve um dia específico em que eu sentei exatamente nessa mesa, abri a minha agenda de um lado, o meu planejamento de rotina do outro e pensei, não tem nada que eu já não tenha tentado para engatar a minha nova versão, para engatar a minha vida de uma vez. E tudo só me leva até um determinado momento e eu não sei como romper essa barreira, furar essa bolha e seguir em frente. E eu não sei se você já viveu esse momento. É como se fosse um cansaço, não é preguiça, mas é uma sensação como se a sua energia tivesse sido drenada, sabe? Você tá cansado de bater sempre na mesma porta e de parar sempre no mesmo lugar. E aí nesse dia eu olhava para as minhas atividades e eu falava, tá tudo certo, as atividades em si, o formato tá certo. Então eu não sei como tentar de novo de uma forma diferente. E o próprio Einstein já tinha definido loucura há muito tempo atrás, e como você fazer as mesmas coisas repetidas vezes esperando resultados diferentes. Então qual era a única variável que eu podia mudar para tentar passar daquela etapa e de fato progredir, ir para o próximo nível? E foi quando eu tive um dos insights mais importantes do meu recomeço. Não adianta eu comprar formulazinha mágica de internet, métodos que prometem uma mudança milagrosa muito rapidinho, porque não vai sustentar e não vai me fazer chegar na vida que eu quero. Mas sim, existe um jeito de você mudar a sua vida em 6 meses. Sem fórmula mágica, fazendo praticamente as mesmas coisas que você já faz, mas na ordem certa. Hoje eu quero te mostrar como provocar uma mudança real, profunda e que vai te gerar constância. Sem fórmula mágica, tá? Com um método real. Olá, aqui é a sua psicóloga e mentora Rafaela Parnes e o meu objetivo com esse vídeo e com esse canal é te ajudar a organizar a sua vida para que você atinja os resultados que você tanto sonha e construa o sucesso que você tanto merece. Eu já falei aqui no canal sobre o meu processo de recomeçar a vida e como que eu tive que, de fato, começar ali do zero a minha carreira, reorganizar muita coisa. Eu gosto do termo organizar a vida, porque eu entendo a partir dessa escolha de palavras que você já tem o que você precisa. Você só precisa de fato colocar as coisas no lugar certo. Você já tem todos os móveis da sua sala. Você só precisa organizar da forma certa para fazer um bom design de interiores. Então eu gosto muito do termo organizar a vida, mais até do que eu gosto do mudar a vida. Mas quando você organiza, você muda. Uma coisa está muito atrelada à outra. E nesse meu processo de mudar, nesse meu processo de estudar metodologias e estudar formas de recomeçar e de fato construir o sucesso que eu queria, eu percebi que tudo praticamente se repetia, mas nada virava uma chave tão grande quanto fazer essas coisas que se repetem numa ordem exata. E é justamente isso que eu quero te passar nesse vídeo, a ordem em que você precisa fazer as suas determinadas ações, as suas determinadas mudanças, para que uma vá construindo base saudável e forte para outra, para que então você tenha uma mudança sustentável, para que você consiga seguir em frente, para que não seja um voo de galinha, sabe? Você vai e logo você volta, como eu estava vivendo. Eu vivi muitos voos de galinha ao longo do meu processo de recomeço. E eu sei que do outro lado da tela você possivelmente está vivendo esse processo. Por isso que eu quero que você preste muita atenção. Pega papel, pega caneta, porque eu vou te mostrar uma base sólida para você de fato, em 6 meses, mudar a sua vida, organizar a sua vida. E a base teórica que eu quero trazer aqui para você, na verdade, são os 3 motivos principais que fazem as pessoas começarem, mas não terminarem. O voo de galinha. Os 3 motivos pelas quais as pessoas fazem voos de galinha quando tentam mudar a vida. O primeiro é, começa com um plano de ação antes de pensar numa metodologia, antes de pensar numa estrutura. Então, quer já começar na execução antes de fazer a estratégia. Já quer colocar a mão na massa sem refletir uma forma estratégica de manter aquilo ali. Então, só para dar um exemplo mais didático, é a pessoa que quer começar a correr e ao invés dela começar a caminhar, ter uma estratégia, eu vou treinar quantas vezes por semana? Segunda, quarta, sexta, terça e quinta? Em qual horário? Qual horário cabe pra mim? Qual é o meu progresso de treinamento? Não, a pessoa bota o tênis no pé e sai correndo. Tem valor nisso, tá? Tem valor em você já começar na ação. Mas se você só ficar na ação e você não criar uma estratégia por trás, não é sustentável. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas não cumprem as suas resoluções de ano novo. Porque pensam na execução, mas não pensam na estratégia. Não pensam em como inserir isso na vida de uma forma ordenada, organizada e sustentável para ser constante. Então faz o voo de galinha, começa a correr, fica todo dolorido, vai ter canelite e vai parar, porque não pensou numa estratégia. Então
se você está tendo dificuldade de manter o fluxo, de manter uma coerência, possivelmente você está tendo um olhar só para o plano de ação e está esquecendo de considerar a estratégia. O segundo motivo pelo qual você começa, mas não consegue continuar, é porque você quer mudar tudo ao mesmo tempo. Você fica animado, você assiste 1 milhão de vídeos aqui no YouTube, você assiste vídeos sobre finanças, vídeos sobre academia, vídeos sobre alimentação, vídeos sobre estudo e você quer implementar tudo ao mesmo tempo. Só que toda mudança brusca, o cérebro analisa como uma ameaça. Então, se você quer mudar muita coisa ao mesmo tempo, o cérebro vai entender que ele está sob uma forte ameaça. E numa forte ameaça, eu vou me retirar, eu vou me proteger. Então, o processo do desenvolvimento pessoal, já falei muito aqui no canal, ele é contraintuitivo. O cérebro quer te manter quietinho no lugar, tendo prazer, fugindo do desprazer e sobrevivendo. É isso que o cérebro quer fazer. O progresso, o desenvolvimento pessoal e profissional, ele é contraintuitivo. Se você ainda coloca tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez, o cérebro aciona todos os alarmes, danger, 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 e acabou. Então, se você tenta mudar tudo sem uma coisa ir construindo a outra, sem subir o degrauzinho, que é o que eu vou te ensinar hoje, o teu cérebro ele vai fazer de tudo pra te boicotar. Vai ser muito mais difícil dessa forma. E o terceiro motivo pelo qual você faz voos de galinha. Você já tinha escutado essa expressão, voo de galinha? Eu escutei tem pouco tempo, é uma expressão nova pra mim. Eu sei que ela é muito antiga, mas ela é nova pra mim. E eu estou viciada nela, eu estou usando ela pra absolutamente tudo. Estou me sentindo uma idosa. Mas comenta aqui se você já escutou essa expressão ou se você tem outras expressões assim pra eu trazer nos próximos vídeos. Mas enfim, o terceiro motivo pelo qual você faz voo de galinha é porque você age por impulso. Como assim? Você vê um vídeo na internet, você vê uma dica, você vê cortes e você vai, tá? Você age no impulso, mas você não para pra olhar o todo. Todo criador de conteúdo que tá na internet, como eu digo assim, criadores que querem te ensinar alguma coisa, tá? Não criadores de entretenimento, mas criadores que querem ensinar alguma coisa, eles estão ensinando baseado em alguma metodologia, ou a própria que eles criaram, ou de alguém que eles estão replicando. Se você pega um recorte dessa metodologia e você aplica, e aí depois você vai pegar outro recorte de outra metodologia, de outro criador, aí você vai tentar aplicar. Então você viu o meu vídeo, você achou interessante, você vai tentar aplicar esse recorte do meu método, que é autoral. Aí depois você vai ver o vídeo, deixa eu pensar em outra pessoa, o Wesley, do Wesley, conhecido, do Reservatório Dopamina, que segue outra metodologia. Você vai ver um vídeo dele, você vai achar interessante e você vai tentar aplicar. Aí depois você vai ver um vídeo do Pinho, que também é do nicho do desenvolvimento pessoal, você vai ver um corte dele, você vai achar interessante. Então você tá pegando peças de quebra-cabeça diferentes e você tá tentando encaixar para formar uma única imagem. Dificilmente você vai conseguir sustentar a longo prazo, porque você não pegou o início, meio e o fim da metodologia de cada um desses criadores. Ah, Rafa, você tá me dizendo que eu tenho que escolher um criador e ir com ele até o final? Não precisa, mas tenha noção do todo, porque assim, inclusive quando você pegar esse recorte, você já vai saber identificar que esse recorte não é coerente com esse aqui que você tá vendo. Então você vai aplicar de um jeito e esse aqui de outro. Então quando você vai pegando essas dicas rápidas e vai aplicando sem jeito nenhum, e você muitas vezes nem vai até o final da metodologia do criador que você tá consumindo, fica mais difícil. Então esse é um dos terceiros motivos pelos quais você faz voo de galinha. Eu vou pensar numa outra expressão tão boa quanto essa para trazer nos próximos vídeos. Mas tudo isso para te dizer que mudança real, tá? Não começa comprando um planner novo, mudança real não começa atropelando, não se sustenta. Fazer voo de galinha com desenvolvimento pessoal não vai te fazer chegar onde você precisa. Você precisa de uma coisa estruturada, gradual, que foi pensada para seguir de uma determinada... Você precisa de método. Em outras palavras, você precisa de método. Então, se você quer mudar de vida em 6 meses, eu vou te dar um método para você fazer isso. Um método que vai fazer todo esse progresso para você fazer as suas mudanças de forma gradual e sustentar dessa vez. E para deixar esse método mais didático, eu vou desenhar uma árvore. Por que uma árvore? Porque eu vou te dar 3 níveis e você vai passar por cada nível a cada 2 meses. Calma que vai fazer sentido pra você, tá? Deixa eu desenhar minha super árvore linda. Apenas por fins didáticos, a nossa raiz vai ser preta. Então, isso aqui é um nível, o tronco é outro nível e as folhas são o terceiro nível. Então vamos lá, o primeiro nível que você precisa passar, você vai fazer o primeiro nível por 2 meses, tá? Você vai mudar a sua vida em 6. Os primeiros 2, e eu me arrisco a dizer que você pode ficar até mais tempo aqui se você fizer... Eu vou botar 2, 2 e 2 apenas por fins didáticos, mas se você quiser dedicar mais tempo pra cá, ele é o nível mais importante. Vamos pensar, as raízes da árvore é o que mantém a árvore em pé.
Uma árvore sem raiz, ela vai morrer. Pensa nas flores que você ganha ou que você já deu de presente. Como elas não têm raízes na terra, elas morrem. Então, a raiz da árvore é o que determina o quanto ela vai crescer, o quanto ela é saudável. Então, quando a gente olha para uma metodologia que o primeiro nível, que eu vou chamar de nível interno, porque está dentro da terra e vai estar dentro de você. Se você não cuida muito bem do seu nível interno, se você não constrói essa raiz, você não vai conseguir crescer tanto quanto você gostaria, ou você não vai ter um crescimento saudável, ou você vai estagnar em algum momento. Você precisa realmente se dedicar ao nível interno, a construir essas raízes. E quais são esses... Qual é esse nível interno? A sua mente e as suas emoções que estão na mente. Eu tô só separando para você entender. Eu cortei aqui, ó, vamos fazer aqui para ficar bonitinho. Então, a sua mente e as suas emoções, quando eu falo mente, eu tô falando do seu pensamento, eu tô falando do teu repertório de vida, eu tô falando das tuas crenças, eu tô falando das suas experiências, eu estou falando das suas emoções. Essa parte interna são as suas raízes. Não conhecer a sua mente, não entender como a sua mente funciona, é o equivalente a jogar um jogo que você não sabe as regras. Se eu te entregar cartas, botar carta na tua mão e falar, vamos jogar um jogo aqui, e eu não te explico as regras, você vai perder o jogo, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Se é um jogo absolutamente novo pra você, você vai perder, porque você não tá entendendo, pra você não faz sentido aquilo ali que tá acontecendo. É exatamente assim que é viver a vida sem entender como a sua mente funciona, como que os seus pensamentos estão, e quais são os pensamentos limitadores que você tem, quais são as crenças limitadoras que na psicologia da TCC, que é a que eu sigo, a gente chama de crenças nucleares que você tem. Qual é o teu padrão emocional, como que você regula as suas emoções, quais são as ferramentas que você tem acessíveis para você para regular os teus pensamentos, para treinar os seus pensamentos. Isso é a raiz da tua árvore. Se você não sabe essas regras internas, as suas próprias regras, você não vence o jogo. Se você não constrói essa raiz saudável, se você não tem isso muito bem fortalecido, isso é autoconhecimento, a tua árvore não cresce. E é por isso que, para você mudar a tua vida em 6 meses, sem nenhum tipo de fórmula mágica, a primeira coisa que você vai fazer, e é por isso que eu falo, eu coloquei 2 meses aqui, mas se você quiser ficar 5 meses aqui e os outros 2 nas próximas etapas, faça. Dedique o máximo de tempo que você conseguir e que for suficiente para você entender a sua mente e as suas emoções. São as raízes da tua árvore, sem isso você não cresce. São as regras do jogo, sem isso você perde. E aqui entra, inclusive, a tua autoestima, a tua autoconfiança. O que você pensa sobre você, o que você pensa sobre o mundo. É tudo isso, é um nível de autoconhecimento muito denso, muito interno, sabe? Porque autoconhecimento não é essa coisa rasa de qual animal você seria se você fosse um animal? Qual é a sua cor favorita? Isso é relevante? Até um determinado momento. Isso aqui é relevante. Você entender os teus pensamentos, o que você pensa sobre você, por que que você pensa isso sobre você, por que que você tem uma visão de mundo dessa determinada forma, quais são as heranças familiares de crenças que você tem. Isso é muito mais sagrado. É o nível de autoconhecimento que de fato muda o jogo. A segunda etapa, que eu também vou colocar 2 meses por fins didáticos, que seria o tronco dessa árvore. Na verdade, antes de eu falar isso, eu quero abrir um parênteses. Porque eu acho que agora, eu dei muita ênfase nisso, eu tô te dando um passo a passo muito bem estruturado, mas eu tô com muito medo agora, conforme eu venho falando, eu tô com muito medo desse vídeo aqui ser mais uma armadilha pra você, sabe? Ser mais uma daquelas coisas que vai te gerar um voo de galinha. Porque eu acho que esse é o tipo de vídeo que tá te dando conhecimento muito sólido, tá te dando conhecimento científico, você vai ficar animado, você pegou o papel e a caneta que eu pedi, então você tá anotando tudo isso que eu tô falando. Isso vai te dar muita emoção, isso vai te dar muito entusiasmo, isso vai reforçar a sua motivação, não vai te dar motivação, porque não é motivo para ação, mas vai reforçar isso em você, vai te dar muita força de vontade. E aí, como são 6 meses, é um tempo muito longo, no primeiro mês do nível interno, você já está desinteressado, você vai querer correr para o nível 3, que é o mais legal, entre aspas. Então eu tenho muito medo desse vídeo ser mais uma daquelas armadilhas. Ser mais uma daquelas coisas que te fazem tropeçar. Dificilmente esse é o primeiro vídeo desse assunto que você tá vendo, sabe? Você já procurou outros vídeos, o que significa que você tá com esse padrão. E nada foi suficiente, porque você chegou nesse vídeo aqui.
Então, eu tô com muito medo disso se repetir. E é por isso que agora eu vou te convidar para dar um passo diferente. No dia 9 de julho, eu quero te dar uma aula gratuita. 100% gratuita, você não vai fazer nenhum investimento para estar nessa aula comigo. Mas eu quero te dar uma aula no dia 9 de julho, anota, de forma online. Então é só você se inscrever no link que tá aqui na descrição, que eu vou te mandar o link da aula para você estar comigo no dia 9 de julho. E nessa aula eu vou te ensinar o meu método. Isso aqui é um recorte do meu método, isso é uma parte do meu método. No dia 9 de julho eu vou te ensinar o meu método inteiro, de forma gratuita. Lá eu vou te ensinar o método que são os 8 pilares do resultado. É o método que eu criei, o método que eu defendo, absolutamente baseado em ciência. É o método que mudou a minha vida, eu já contei essa história. É o método que permeia todo o canal. Então, se você gosta dos meus vídeos, você está consumindo os meus vídeos, então você gosta do meu método. E eu quero te convidar para estar comigo nesse dia, porque aqui eu tô te entregando um recorte. Lá eu vou te entregar tudo, para você de fato conseguir fazer uma mudança coerente e consistente. Então, se faz sentido para você, já clica aqui no link que tá na descrição, já se inscreve na minha aula. Eu ou alguém da minha equipe, a gente vai entrar em contato com você para te mandar o link, para você já anotar na tua agenda, para te passar mais informações, como horário. Mas é óbvio que, se você não quer esperar até o dia 9 de julho, se você já quer acessar o meu método, aí sim, com muito mais explicação, com muito mais densidade, com exercício prático, porque eu sou uma pessoa prática, como você tá vendo aqui. Então, se você quer exercício prático para de fato ir subindo cada escadinha do meu método completo, com aula bônus, com especialista, com rede de apoio, com o meu acompanhamento real, aí você pode ir direto para o Construa Seu Sucesso, porque o meu curso vai te oferecer tudo isso e muito mais. O link para ele também está aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos falar do segundo nível agora, que é o tronco aqui da nossa árvore, que é o nosso nível estrutural. Nível estrutural, porque o tronco é a estrutura da árvore. Muito criativa. Que é direção, porque o tronco determina a direção da árvore, e a visão, porque ele determina para onde você está indo. Então, o nível 2, que eu também botei 2 meses, mas enfim, demora o tempo que for preciso, ele é o nível estrutural por quê? Porque aqui você vai entender para onde você quer ir, né? Eu sempre repito a frase, qual sucesso você quer construir? Qual sucesso você quer construir? É para onde você tá indo. Porque aqui no nível 1, tá? No nível 1, você entendeu aonde você tá. No nível 2, nesse nível estrutural, você vai entender para onde você está indo. Qual é o sucesso que você quer construir? Quais são as suas metas? O que você de fato quer da vida? Mas você não vai fazer isso de uma forma subjetiva. Ah, eu quero ser feliz. Eu quero ter... O que é ser feliz para você? Aonde você mora? Como que é a sua casa? Abre o Google, abre o Pinterest, printa o que você acha bonito. Cara, eu queria muito isso aqui. Não sei te explicar, mas eu queria muito isso aqui. Printa, guarda, vai, coloca lá num vision board, salva numa pasta escrito futuro que eu quero pra mim, mas entra em contato com isso, sabe? A pergunta é, o que eu quero? Pra onde eu tô indo? Tudo isso aqui, eu quero mudar de vida? Pra quê? O que eu quero alcançar com isso aqui? Porque é isso aqui que vai te dar direção e é isso aqui que vai te dar visão. Porque se eu sei aonde eu tô, mas eu não sei pra onde eu tô indo, eu vou ficar no lugar? Pensa no Maps, eu sempre uso esse exemplo. O Maps ou o Waze ou qualquer outro, ele só te dá o caminho se você souber de onde você está partindo e para onde você está indo. Aí ele te dá uma rota. Se falta qualquer uma dessas informações, o caminho não existe. Não vai ter caminho, ele não vai fazer o papel dele. Então você precisa entender para onde eu estou indo. É onde a maioria das pessoas trava. Porque de fato ver com objetividade o que eu quero para mim é difícil. Tá? Então não precisa esperar a resposta estar 100% pronta para você fazer isso, para você passar para o nível 3. Mas você precisa entender o básico. Você precisa ter uma noção muito clara de para onde você está indo, por mais que os detalhes você vá percebendo no caminho. Porque sem isso, você não vai para lugar nenhum. Simplesmente isso, você vai ficar parado no lugar. O nível 3, também vou colocar 2 meses por fins didáticos, é o nível estratégico. Estratégico. Vou apagar isso aqui para a gente poder escrever. Por que o nível estratégico está nas folhas da árvore? Porque elas precisam se posicionar estrategicamente para ter contato com a luz, para ter contato com o sol
Então o nível estratégico são as folhas dessa árvore. E o que é o teu nível estratégico? É a tua rotina. São os seus hábitos. Por quê? Porque se eu sei aonde eu tô, eu sei o meu nível 1, e eu sei, cadê o marrom? Aqui. Para onde eu quero ir, o que falta? O caminho. O que é o caminho? A minha rotina, os meus hábitos. O que me separa de onde eu tô e para onde eu estou indo, o que há entre essas duas coisas, é o que eu faço diariamente para chegar lá. Se eu quero ter 1 milhão na minha conta e hoje eu não tenho nada, eu preciso todo dia ir juntando R$1 por 1 milhão de dias para que no final eu tenha 1 milhão. E se em algum dos dias eu falhar, não vai demorar 1 milhão de dias, vai demorar 1 milhão e 1. Então, o que te separa de onde você tá e para onde você tá indo é a tua rotina. Rotina nunca deve ser o centro da tua atenção. Rotina é ferramenta. Ferramenta. Se eu quero pintar uma parede, não adianta eu comprar um martelo. Então, se eu quero juntar $1 milhão, não adianta eu ter uma rotina, sei lá, de comprar imóvel. Porque se eu ficar comprando imóvel, que são coisas que custam muito caro, ou muitos carros, eu não vou conseguir ter $1 milhão. A minha rotina, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela não é a ferramenta para o que eu quero. Se eu quero pintar a minha parede, eu preciso de um pincel, eu não posso ter um martelo. Ferramenta é pincel ou martelo, rotina é pincel ou martelo, ela é ferramenta, por isso que ela é o caminho, ela é o que vai te levar de onde você tá para onde você tá indo, é o que você faz diariamente, por isso que ela é o nível estratégico. Aí lembra do que eu te falei lá no início do vídeo? Um dos motivos pelos quais você faz voo de galinha é porque você começa pelo nível estratégico, mas você não passou nem pelo nível interno nem pelo nível estrutural. Ou seja, você tem um plano de ação, uma rotina, que você não sabe nem se está coerente com os teus valores, que você não sabe nem se está coerente com aquilo que você quer construir, porque você fez a coisa certa. Você construiu uma rotina, você construiu bons hábitos, mas você não passou pelos níveis anteriores. Então foi o que eu te falei também no início. A ordem, nesse caso, importa. Então perceba, você vai continuar fazendo praticamente as coisas que você está fazendo agora. Você vai continuar tendo a rotina que você está fazendo agora, mas você vai ajustar e você vai viver ela com intencionalidade. Porque você passou pelo nível interno. Cadê o preto aqui? Você passou pelo nível interno, você sabe como a sua mente e as suas emoções estão funcionando, você já treinou até para que elas fiquem melhores, você já passou pelo nível estrutural, você já sabe para onde você está indo, e aí sim você vai chegar no nível estratégico, que é onde você está tentando agora e está errando, e você está errando porque você não está passando pelos 2 níveis anteriores. E é óbvio, tá? É óbvio que 6 meses não são mágicos. Tá? 6 meses é um recorte, 6 meses é um tempo que eu sugiro que você faça. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Mas a responsabilidade não é do calendário. A responsabilidade não é do calendário anual e dos números para passar 6 meses para no final você ter concluído o que você quer. A responsabilidade é sua. Quem precisa colocar a mão na massa e fazer é você. Eu já te dei 2 outros caminhos além desse. Já te dei uma aula gratuita para você se inscrever e um curso que vai fazer o passo a passo contigo. Mas eu não consigo pegar na sua mão e fazer por você. Mas eu consigo caminhar do teu lado durante essa jornada. Agora, se 6 meses para você for muito, se você quiser uma coisa mais rápida, mais prática, mais mão na massa, então você precisa assistir esse vídeo aqui. Porque nesse vídeo eu te ensino a mudar de vida em 30 dias sem gastar R$1. Então, se você de fato quer mudar, organizar e progredir na sua vida, eu te espero aqui.